Iniciando o Fevereiro Roxo, para conscientizar a população a respeito de algumas doenças, entre elas o Alzheimer. Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, no Brasil há cerca de 1,2 milhão de casos, sendo a maior parte deles ainda sem diagnóstico. Então vamos chamar novamente ele, Alex Murphy, que traz as informações. Alex, Alzheimer atinge pessoas a partir de qual idade? Tem idade? Quais são os principais sintomas também? Olá, Mário, de volta aqui ao vivo no Manhã Cidade. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Ayrton César de Albuquerque Pontes, ele que é neurocirurgião e também neuroradiologista, né? A pessoa indicada para falar um pouco mais sobre esse assunto com a gente. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. A gente vai falar um pouco sobre Alzheimer, né? Estamos vivenciando aí o Fevereiro Roxo, né? E a Alzheimer está aí em alusão a esse Fevereiro Roxo. Conta pra gente, o que é Alzheimer? Bom dia. Bom dia, amigos da Rádio Cidade. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, certo? A principal demência que nós temos, 65% dos casos de demência são Alzheimer, certo? A gente tem uma incidência aí bastante significativa de 7,7 a cada 100 mil, ou seja, se você fizer uma média, só na cidade de Caruaru teriam 35 pessoas sendo diagnosticadas todo ano com a doença de Alzheimer. Ela é uma doença que a fisiopatologia dela está relacionada ao próprio metabolismo cerebral, certo? Com o acúmulo de certas proteínas degenerativas. Atinge qualquer faixa etária? Principalmente após os 65 anos, certo? E a gente tem nós temos um fator bem interessante que é o seguinte: essa incidência, a cada 5 anos, após os 65 anos, ela quase que dobra. Então, o paciente com 65 anos, ele tem uma taxa de incidência, 70, essa taxa já quase que dobrou. E assim vai progressivamente. Como é feito o diagnóstico da Alzheimer? O diagnóstico da doença de Alzheimer é um desafio até hoje, certo? Ele é um diagnóstico de exclusão, onde a gente vai excluir patologias diversas, por exemplo, uma doença da tireoide, uma anemia, outros tipos de demência, certo? Presença de tumores ou outras patologias que venham a acarretar um declínio cognitivo. Então, é um desafio até hoje, mas a gente sabe que fazendo um acompanhamento neurológico do paciente, certo? Principalmente aquele paciente que tem um histórico familiar, já que 1/3 dos casos tem relato familiar, ou seja, 1/3 dos casos tem uma herança genética, certo? E hoje a gente também pode abrir mão de tecnologias mais novas como o PET scan e a própria pesquisa das proteínas tau e beta-amiloide no líquido que reveste o sistema nervoso central. Entendi. Doutor, bora falar agora sobre tratamento. Como é o tratamento de uma pessoa diagnosticada com Alzheimer? O tratamento hoje em dia, ele é basicamente sintomático. A gente faz o tratamento com algumas medicações como a donepezila, certa rifastigmina, algumas substâncias que vão retardar a progressão, certo, dessa doença. E existem lá no final do túnel algumas luzes, certo? Ano passado, nos Estados Unidos, foi liberada uma substância, aducanumab, certo, que mostrou talvez seja a primeira substância a ter realmente um retardo, uma atuação na própria fisiopatologia da doença, fazendo com que haja uma depuração daquelas proteínas tóxicas que causam o Alzheimer. O senhor falou em retardo, né? Tem como todo esse procedimento retardar um pouco, né, a doença. E cura, não tem? Cura, até o momento, não temos. Procedimentos cirúrgicos, até hoje, não temos. E um ponto que eu sempre ressalto é o seguinte: no Alzheimer, a gente não tem que tratar apenas o paciente, a gente tem que tratar também os familiares, certo? Dar um apoio não só o próprio apoio medicamentoso, como também um apoio psicológico aos familiares, o apoio de instruir os familiares como vai ser a evolução daquela doença, acalmar alguns anseios deles, certo? Porque a gente sabe que até 1/3 dos cuidadores dos pacientes com Alzheimer vão evoluir com depressão, com ansiedade, com transtornos inerentes ao cuidador. Procurar entender, né, a doença e, de alguma forma, poder contribuir para que a pessoa tenha um pouco, né, de qualidade de vida, pelo menos. Isso. Melhorar a qualidade de vida é sempre o objetivo da gente na doença de Alzheimer.
Ok, doutor. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos com o doutor Ayrton César de Albuquerque Pontes, que é neurocirurgião e neuroradiologista, né, passando informações importantes aqui sobre Alzheimer, né, e terminando aqui com essa fala muito importante, que é preciso ter o apoio, né, a compreensão, principalmente dos parentes. Renata, Mário. Obrigada, Alex. Muito obrigada pelas informações e ao doutor Ayrton também, tá? Nesse mês de fevereiro, né? Fevereiro roxo, e aí, entre as doenças a serem abordadas, o Alzheimer, também tem outras que a gente vai trazer aqui à medida das semanas no Manhã Cidade.